Amigos da TV Cidade, começamos a segunda edição do programa Cidade Aberta pela nossa TV Cidade Farroupilha. Muito obrigado a todos vocês que estão na audiência, no prestígio, nos acompanhando. É nosso convidado no programa de hoje, o contador e também presidente do Observatório Social de Farroupilha, presidente recém-empossado, Carlos Alberto Paes. O Carlinhos Paes está com a gente aqui nos estúdios. Eu quero trazer agora para a discussão, para o bate-papo com o Paes, um assunto, eu vou fazer a pergunta, eu já sei a resposta que eu vou levar. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada há alguns dias, revelou que 60% dos entrevistados reprovam, não confiam no Congresso Nacional. Apenas 5% confia no nosso Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional do Brasil? São os 513 deputados que compõem a Câmara dos Deputados e os 81 senadores que compõem o Senado Federal, ou seja, o poder legislativo bilateral, assim chamado. Carlinhos, te surpreende isso ou não te surpreende 60% não aprovar o Congresso Nacional? Mas tem que deixar claro que é 60% ruim ou péssimo e 31% regular. Sobrou 5%. Tá? O que a gente coloca? A mídia toda está batendo com Lava Jato, Operação não sei o quê, e cada vez... Mensalão, Petrolão... E cada vez vai envolvendo mais gente. Sim. Não ficou restrito a um grupo. Quer dizer, esse bolo está crescendo cada vez mais. A pergunta que se faz é quem não está envolvido. Tá? E aí o que acontece? O povo está vendo isso. Sim. E o povo está sentindo na carne as consequências disso, dessa má gestão, dessa, vamos dizer assim, essa usurpação de recursos. Nós temos pessoas morrendo nas filas do hospital, nós temos pessoas morrendo nas estradas pelas más condições, nós temos empresas indo embora, porque não temos estrutura, não temos energia elétrica suficiente para bater. Nós temos melhores condições em outros estados, em outros países vizinhos que estão dando melhores aportes para as empresas. Consequentemente, está gerando desemprego. As pessoas estão tendo dificuldade para comer, as pessoas estão tendo problemas com segurança. A falta de segurança está dando problema na educação. Direto. Greve de professores, que a gente percebe assim que é um grupo político que está fazendo isso, porque se tu pegar o número de professores que participam da Assembleia e o número que aprovou a permanência da greve e o número que não queria a greve, tá quase igual. Então, quer dizer, não existe uma liderança de toda uma categoria. Por quê? Porque tem o desgaste. Esses políticos, e essa velha política que a gente tem, ela está desgastada, a população não acredita mais. Eles estão fazendo a população perder a esperança. Isso é uma filosofia de trabalho de quanto pior, melhor. Existe um segmento da nossa, vamos dizer assim, dos pensadores que tem isso. E que defendem isso. Que são aqueles intelectuais que estão lá naqueles botequim, filosofando, e entendem que as políticas têm que ser todas sociais, o socialismo é ideal. Não é. Não existe. Qualquer lugar do mundo, veja aonde o socialismo deu certo. O comunismo ainda está dando certo, porque ninguém pode falar. Se falar, vai para o paredão. Ainda que dá o melhor, não é o ideal, mas é o melhor sistema ainda, é o sistema capitalista, o sistema que permite as pessoas concorrerem, disputarem preços. Os nossos políticos não querem isso. Os nossos políticos querem tudo para eles. A população está vendo isso. As benesses... O espelho da população? Eu até achei que o ruim e péssimo fosse ser maior. Na hora que fosse sair uma pesquisa. Eu sabia que ia ser achei que fosse ser maior. Eu também esperava isso. Eu vou dizer assim, estou até decepcionado. Essa tortura que está a questão política no Brasil, eu me admiro que ainda tem gente que aprova. E aqui a população está perdendo até a credibilidade em alguns órgãos que eram, vamos dizer assim, referência. Supremo Tribunal Federal, Justiça. Toda a questão da justiça, a justiça já está sendo questionada. Porque por decisões, por ações, por fazer cumprir uma lei criada por esses congressistas aqui, que estão sendo aqui julgados aqui, ruim ou péssimo, são essas pessoas que fazem a legislação. E quem é culpado disso tudo? Nós. Por quê? Porque somos nós que votamos e elegemos eles. Ah, mas eu não votei nele. Mas tu não convenceu alguém a não votar, e ele ganhou esse voto. O maior culpado somos nós, que muitas vezes deixamos
não falar, não colocar opinião, tá? Por medo de alguma represália, alguma coisa, deixamos de dizer assim, ó, esse político não é sério, está na hora de nós mudarmos. Nós temos deputados aqui da nossa região que até pouco tempo atrás defendiam um Cunha que está preso com unhas e dentes. E no momento que o Cunha foi para o paredão, trocaram de lado, já eram contra Cunha. Deputados nossos aqui, da nossa região. E do Estado também, né? Do Estado. Então a gente tem que começar a observar assim, isso aqui, tomara que isso aqui se reflita na eleição lá na frente. Aí sim o Brasil muda. Um dia nós vamos ter que mudar. Pode ser que não mude logo, mas vai ser o início de alguma coisa. Está na hora da população fazer valer a sua vontade. Fazer aquele seu voto valer a pena. Eu tenho assim uma coisa que me... Eu até era adepto, de acho que não precisa mais votar. Vai lá, te abstém, vai para o... Aí uma senhora de 84 anos, só tem o primário, que é minha mãe, me leva que eu quero fazer o meu título digital. Mamãe, a senhora não precisa mais votar, não sei o quê. Se eu não votar, eu não posso reclamar. Se eu votar, eu posso cobrar. Agora, se eu não votei, eu não posso cobrar. Isso é uma coisa que me deu assim, de puta vida. É verdade. Eu só posso reclamar de alguém se eu participei daquilo. Agora, se eu me omitir e querer cobrar depois, por que eu não cobrei antes? Por que eu não participei antes? Eu não preciso ser candidato político, mas eu posso exercer a minha cidadania. O que é o observatório social que nós estávamos falando no espaço anterior? O observatório é o exercício da cidadania. A cidadania fiscal, aonde estão sendo aplicados os nossos recursos. Esses cidadãos aqui estão fazendo a cidadania para eles. E não para nós. Porque eles estão trabalhando única e exclusivamente para quê? Para angariar recursos para financiar a próxima campanha. Projeto de perpetuação no poder. Exato. Sim. Eles só trabalham para a reeleição. Enriquecimento ilícito. Ilícito. É isso, né? Bom, diante desse assunto também, a informação que surge é que o deputado federal mais votado do Brasil nas últimas eleições, o Tiririca, que eu abro um parênteses aqui e digo que para mim foi um voto de protesto no Tiririca, não me lembro quantos votos ele fez, mas ele fez milhares de votos. O Tiririca está dizendo que vai abandonar a vida política, a vida pública, porque ele está com vergonha da política no Brasil. O que dá para se dizer dessa situação? Será que o Tiririca está falando como cidadão ou está falando como humorista? Mas enfim, não levava fé no Tiririca de forma nenhuma, mas está aí alguém que estaria, numa primeira avaliação, profundamente decepcionado com a política. Essa política que tu vinhas falando, né? O que a gente tem que dizer e colocar para a população é assim, eu sou contra essa história de voto de protesto. Por quê? Isso aí é o povo zombando, tentando zombar. Mas só que essa zombação que estão fazendo, tá, reflete em nós. Porque isso aí vai estar lá, vai ficar lá 4 anos, 8 anos. Se eu vou lá um voto de protesto no Tiririca, como eu disse, tu está sendo afetado também, né? Sim. Pega aqui, ó, nós elegemos um Juruna. Sim. Tá? Vê bem, nós elegemos um Juruna. Cada eleição surge alguma coisa nova, assim. Sim. Romário. O Sérgio Reis. Sabe? Então são coisas assim que vão. Nada contra a pessoa, nós estamos numa democracia, nós temos que aceitar isso, tá? Só que nós temos que cobrar isso também. Nós temos que escolher melhor o que nós estamos colocando dentro, que vão legislar e vão regular a nossa vida. Porque os poderes são únicos e reguladores da nossa vida, dos nossos recursos. Só que eles hoje estão fazendo esse regulamento, esse trabalho que eles teriam que desempenhar para nós, eles estão fazendo o trabalho para eles. Eles estão cada vez mais ricos e cada vez mais poderosos. E nós cada vez mais escravos. Aquele filmezinho que eu falei que está rodando aí mostra que a máquina cada vez está sugando mais de nós. E ao contrário, a máquina tem que dar para nós. E não retirar dele. E nós estamos trabalhando só para alimentar a máquina. Então, desliga essa máquina.
É mais fácil? Desliga a máquina, vamos começar tudo de novo. É a hora, é o momento. Eu não consigo entender, Carlinhos, como que a maior empresa do Brasil, uma vez era a Petrobras. Era. Hoje a maior empresa do Brasil, na minha concepção, é o governo federal. É o governo. E olha que o governo federal encaminha um projeto para o Congresso Nacional, para os deputados, senadores votarem, para legalizar a quebra de... Não é quebra de caixa, mas o caixa 2. Déficit no caixa, cara. Como é que a maior empresa do Brasil, o governo federal, vai fechar o ano com 160, 170 acho que é bilhões, é isso? Nem sei o que é. Bilhões de prejuízo. De déficit. De déficit. Caracas, como é que vai se manter? Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Sartori falou aqui em São Marcos, na última sexta-feira, o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, o Carlos Búrico, disse aqui na TV Cidade que o orçamento do município de Farroupilha do estado para o próximo ano tem um déficit de 7 bilhões de reais. 7 bilhões! Entre receita que entra e despesa, vai faltar a uma distância de 7 bilhões. Como é que consegue isso? É aquela parte que, como tu não tem que dar satisfação, a coisa vai. Se tu está na iniciativa privada e tu der um prejuízo de 100, 200, tu quebra. Tu vai quebrar ou na pior hipótese, tu não é o dono, tu vai ser demitido. E ainda vai responder criminalmente por isso. Aqui eles começam a arrumar mil e um argumentos e a coisa ficou uma bola de neve, quer dizer, existe uma lei de responsabilidade fiscal feita por esse pessoal aqui que está sendo reprovado. E cadê? A lei de responsabilidade fiscal diz que se tu arrecada 1, tu pode gastar no máximo 1. Sim. E não arrecadar 1 e gastar 7. No máximo. Receber 1 e gastar 7, que nem está o Estado, não vai dar. Tu arrecada 1, tu teria, o ideal seria que tu gastasse no máximo 0,7. Então, aí eles começam com aquela coisa assim, não, nós não vamos dar aumento para o funcionalismo, como se fossem só eles os culpados. Os culpados, Bom, nós não temos condições de pagar tudo isso, vamos fazer um programa de demissão voluntária, vamos fazer alguma coisa para reduzir essa máquina. Aí veio a questão do corporativismo, do direito adquirido, da estabilidade. Sartori disse que quer fechar a Corag, quer fechar a TVE, Rádio Cultura, Fundação Zoobotânica, coisa e tal. Quer privatizar a Sulgás, a CRM, a CE? Isso é função do Estado? Não. Passa para frente, vai para a iniciativa privada. Cria meios para regulamentar isso e regular isso e poder fiscalizar isso. Tá? Aí o que acontece? Já começam a fazer ações judiciais, sindicatos se manifestando, greves e uma coisa. Quer dizer, enquanto for no meu umbigo, eu brigo. Se não for no meu umbigo, fica assim, tudo bem, pode fechar. Agora não, a minha fundação não pode fechar. Nós estamos pagando para manter a Corag, nós estamos pagando para manter o zoológico. O que faz? O zoológico é interessante de pesquisa, universidade assume. O Estado não tem condições? Alguém está interessado? Vamos fazer o leilão? Santa Catarina, até pouco tempo atrás, uns 20 anos, 30 anos atrás, tu ia para Santa Catarina, tu notava uma diferença no Rio Grande do Sul, asfalto, coisa e tal, Santa Catarina, estrada de chão, buraqueira, coisa assim. Agora inverteu. Inverteu por completo. Santa Catarina tem ainda banco estadual? Quais são os estados do país que tem banco estadual? Eu lembro do Banco Sul. Então eu não vejo porque, é ótimo, coisa assim, tá? Se a gente conseguisse pegar isso aí, fazer um programa de demissão voluntária, sei lá se é o momento de vender. Nós temos pessoas de Farroupilha que estão trabalhando dentro do Banco Sul, estadual, recebendo salário, como conselheiros, como coisa assim. Então, e será que vão trabalhar? É aquela coisa que a gente tem. Nós tínhamos vários assessores de deputado que nunca foram trabalhar. Então, tudo isso são dinheiro desperdiçado, mal gasto. E aí faltam os recursos. Então, se existe uma lei de responsabilidade fiscal que diz que dá os limites, que ponha-se em prática, que se execute. O mau gestor vai ter que pagar. Quem criou a dívida, que pague. Nós temos um exemplo aqui em Farroupilha de que nós tínhamos
Um hospital que há algum tempo atrás era 700 mil a dívida, passou uma gestão, passou para 12, 14, foi a 42, hoje dizem que é 32, assim. 29. Alguém gerou isso, alguém fez uma má gestão, esse alguém tem que ser responsabilizado. Vamos deixar o hospital para depois? Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores e em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha. Fique por aí, é bem rapidinho. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Círculo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade. Prazer estar aqui novamente. Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui, então, nesse cabimento dessas dicas nutricionais que vocês vão acompanhando durante a semana. E já falamos de várias do comer bem, vocês vão ouvir falar de pratos coloridos, vocês vão ouvir falar de ambiente saudável. E hoje, então, eu quero dizer para vocês, façam as pazes com a alimentação. Façam as pazes com a comida de verdade que vocês têm. Essa história de que comer a massa faz mal, de que leite faz mal e que glúten faz mal, né? Tudo tem um caso especial, um indivíduo especial por trás disso. Saiam do modismo, saiam, hoje a gente chama o terrorismo nutricional que estão fazendo, né? Tudo não pode, tudo é proibido, a gente sente culpa, a gente sente medo da comida, a gente sente um medo com a alimentação, né? Isso é do Himalaia, isso é da Amazônia, isso é de não sei quem. Então, saiam disso, procurem um profissional para orientá-los bem, se tiverem alguma doença, alguma patologia, para seguir uma dieta específica, mas se não, comam bem, sintam prazer no que estão comendo. Um chocolate com boa qualidade faz bem para todo mundo, né? Tomar uma água com gás não engorda e não dá celulite. Então, minha dica é assim, ó, faça as pazes com aquilo que te dá prazer até na alimentação. Né? A alimentação, eu volto a dizer assim, que quanto mais equilibrada, mais da natureza vier, menos embalada for, isso nos dá prazer em comer, o nosso organismo agradece essa ingestão desse nutriente, e aí você vai buscar um futuro melhor com menos doenças. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa.
amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorgda Dallagnese, sou engenheira de alimentos. Estou aqui dando dicas importantes para ajudá-los na escolha do local para fazer as suas refeições. Sempre optar por um local mais limpo e organizado. Verificar se o estabelecimento apresenta cuidados com a higiene no preparo dos alimentos. Ao entrar em um estabelecimento, observar se ele está em bom estado de conservação, se não existem insetos, moscas, baratas e nem animais domésticos. Observar também se não há cheiros estranhos e se não há lixo em local inadequado. Em relação aos manipuladores, que preparam ou servem os alimentos, devem ter as unhas cortadas, limpas e sem esmalte. Os cabelos devem estar presos e completamente protegidos por touca ou lenço. O uniforme deve ser completo e apresentar-se limpo. Observar quem está servindo se tem cuidados ao manipular os alimentos. Então, essas são dicas super importantes. De volta com o programa Cidade Aberta, TV Cidade Farroupilha, aqui pelo canal 14, pelo aplicativo de celular que você tem a oportunidade de conferir a nossa programação direto, ao vivo, também pelo site com o mesmo recurso, www.tvcidade.net. Ainda depois tem o Facebook e também o YouTube. São as oportunidades pelas quais você acompanha a nossa programação. Hoje o nosso convidado, o contador e também presidente do Observatório Social de Farroupilha, o Carlos Alberto Paese. Hospital Beneficente São Carlos. O Hospital São Carlos me parece que é uma bomba relógio programada para explodir a qualquer momento. O hospital não conseguiu ainda efetuar o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos seus funcionários. Já está na hora de fazer o pagamento da folha salarial do mês passado, agora no mês de dezembro. O hospital não tem recursos em caixa. Há ameaça de greve dos funcionários do hospital a partir da próxima sexta-feira. Ou seja, uma situação, é um enrosco bastante grande. A penúria do Hospital São Carlos, tu achas que tem como resolver essa situação do hospital, Carlinhos? Tem, sim. Está sendo feito um grande trabalho por quem está trabalhando no hospital. Pela atual gestão? Pela atual gestão, eu vou dizer assim... Está pagando o pato de quem fez lá atrás. Eles estão com o ônus. O bônus alguém levou. Tá? Eu estive na última semana com a minha mãe no hospital. Atendimento de primeiro mundo, muito bem atendidos. O pessoal, todo o pessoal que tratou, que teve o contato com a gente, educado, hospital limpo, bem ajeitado, lençóis limpos, instalações boas, tá? Vamos dizer assim, chegava a cansar, porque tu estava querendo dormir e assim de tempos em tempos entra alguém no hospital, no quarto, para tirar pressão, para alguma coisa. Cuidado. O atendimento está excelente, as instalações estão ótimas. Até a minha mãe dizia assim, a comida está boa, a alimentação está excelente. Tá? O que faltou? Faltou gestão. Bom, se existe um problema de gestão, vamos descobrir as causas dessa gestão. Quem causou isso? E vamos responder. É uma coisa simples. Se tu fizer alguma ação dentro de alguma empresa e que tu cause problema para alguém, vai vir uma ação por danos morais, danos financeiros, alguma coisa vai vir. Nós temos que parar com essa história de fórum privilegiado, essas pessoas têm que responder. E aí, com o patrimônio dele, de quem tivesse envolvido naquilo. O hospital tem que buscar
tem que descobrir aonde foram aplicados esses recursos, porque durante todo esse período que a dívida passou de 700 mil, que era plenamente administrável, tá? Para 14. E de 14 ela foi lá para os 40, e agora voltou para os 29, tá me dizendo? Segundo a direção do hospital, segundo a Janete Puig. Aí voltou para os 29. Onde é que foram esses recursos? Porque durante todo esse período que ocorreu isso aqui, o hospital teve faturamento. O hospital teve receita. Se errou em botar alta complexidade, se trouxe pessoas mirabolantes, se fez ideias mirabolantes, projetos e planos mirabolantes que não deram certo, alguém tem que ser responsabilizado. Por quê? Porque são os nossos recursos que estão trabalhando, estão sendo geridos ali. O hospital recebe verba pública. Se ele recebe a verba pública, é o nosso dinheiro. Qualquer verba pública é nosso dinheiro que está indo. Tinha que se fazer um controle, se não se fez o controle, bom, aí é erro de gestão. Quem errou, que assuma a responsabilidade. Seja A, B ou C. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Eu estou estranhando que já se passaram 4, 5 anos, que a gente vem nessa lenga-lenga do hospital e nada aconteceu nesse sentido. Já devia ter alguma coisa acontecendo. Alguém teria que estar movendo alguma ação, alguma coisa teria que acontecer. Ou por que não acontece isso, não sei. Tá? Mas que já devia ter uma ação para ver o porquê que se gerou isso. Se o hospital teve 80 milhões de receita, 90 milhões de receita, 100 milhões de receita, mais os 30 de déficit que teve, que foram buscar dinheiro, isso dá 140, 150 milhões. Se não me engano, era 136 o valor que dava o somatório. Aonde foi todo esse recurso? Se o hospital foi pintado, foi por ação das voluntárias. Se melhoraram cadeiras, melhoraram instrutores, a das voluntárias do hospital também. Ou foi das Os voluntários não colocaram a mão no hospital até o momento. Foi as voluntárias, ou tem esses grupos de mães que estão fazendo ações, que estão a população está dando alimentos, tu vai lá na feira, tu encontra a população. 1,5 tonelada de entende? Então, quer dizer assim, olha aí, isso está funcionando. Por quê? Porque não é público. Porque não tem o dedo do gestor público. O gestor público ele não tem uma responsabilidade com os recursos porque não é dele. Por isso que nós temos que cobrar desses nossos gestores em todos os níveis, eles estão gerindo o nosso dinheiro, o nosso recurso. E o hospital, bem trabalhado, ele vai. Uma coisa que a gente precisa definir, assim, que tipo de hospital nós queremos. Qual é o tamanho do hospital que nós queremos? Nós queremos um hospital para Farroupilha, porque cada pouco tu fica sabendo de fatos que vão te deixando cada vez mais perplexos. Nós tínhamos a alta complexidade, mas a parte boa da alta complexidade, a parte que dava mais recursos, não vinha para Farroupilha. Ela era transferida para Caxias. Para Farroupilha vinha o quê? A parte que dava menos... A migalha. Não, a parte que a lucratividade era menor. Se é que tinha lucro, né? O pagamento era menor. Então, nós não precisamos disso. Nós precisamos de um hospital que faça o nosso atendimento básico, inicial, e quando a gente precisar de uma complexidade, nós vamos procurar outro lugar. Nós temos que parar de querer achar que nós somos o centro da região, o centro do mundo, atender 20 cidades, 10 cidades. E a gente não conseguir atender a nossa população. Esse é o problema que está acontecendo. É o seguinte, né? O tamanho do hospital, tu imaginas se, no pior das hipóteses, o hospital chegasse a fechar. Primeiro, se fecha o São Carlos, ele não reabre mais. Esquece. Esquece. Deu, morreu. Porque as exigências hoje da legislação não permitirão a reabertura do hospital. E o que eu tenho cobrado aqui, Carlinhos, e não tenho medo de fazer essa cobrança, eu sei das dificuldades, imagino as dificuldades que o poder público municipal esteja passando, que a prefeitura de Farroupilha também esteja passando. Mas a lei é clara. Não é o Leandro quem está falando. A lei é clara. A saúde pública é de responsabilidade do gestor municipal. É o gestor municipal o responsável. Bom, o hospital é privado. Sim, é privado, mas o gestor público municipal tem parcela nisso também. Então, o que eu tenho pedido, se tu fosses prefeito, tu fechou todas as torneiras porque tu não tem mais recursos.
Mas vem cá, o hospital está precisando, talvez agora para poder virar o ano e depois engrenar, tem gestão no hospital. A Janete falou alguns dias aqui na TV Cidade, disse que tem gestão, tem produtividade, a dívida baixou porque foram renegociados os impostos. Ou seja, tem ações, é a hora de apostar. Ah não, eu cortaria de algum lugar e daria para o hospital. Tu farias isso ou não? Sabe que existe, volta àquela questão da lei de responsabilidade fiscal. Sim, existe limites, tá? Eu culpo, não tanto, vamos dizer assim, não tiro culpa de ninguém, tá? Mas quando se disse a saúde é do município, tá? Não se transferiram os recursos da União ou do Estado, que tinham que bancar a saúde, ou da União para o Estado e para o município, os recursos que eram da saúde. Esses cidadãos aqui que têm 60% de ruim ou péssimo, que são os nossos congressistas, tá? Fizeram a lei dizendo que a saúde é do município, a segurança é do Estado. Quase todo o orçamento. Mas não disse assim, eu vou dar para vocês isso, mas em contrapartida eu vou dar tanto de recurso. Eu vou aumentar o valor que eu vou repassar para o município, um percentual, alguma. Não. Eles só passaram a obrigação. Mas a arrecadação, a forma de manter isso, permaneceu lá. Exemplos claros. UPA. É fácil eu te dar 3, 4, 5 milhões para te construir o prédio. E depois manter o negócio? O custo para manter a UPA depois vai ficar para o município. Caxias está em dificuldade. O Pazinho de Bento já falou várias vezes que por ele fecharia a UPA porque está consumindo tudo que ele tem de recursos. Por quê? A Farroupilha não conseguiu abrir ainda. Então, tu precisa ter gente para trabalhar 24 horas, não se esqueça que tu vai ter que ter neuro, tu vai ter que ter médico, tu vai ter que ter enfermeiro, pediatra, tá? 24 horas. E a pessoa não vai trabalhar 24 horas, tu vai ter que fazer 3, 4 turnos. Quer dizer, tu vai ter 3 ou 4 pessoas para cumprir a mesma função. Do mesmo cargo ou da mesma especialidade. Tudo isso é custo. Nós estávamos vendo, tempos atrás, até em função da dificuldade para se criar em Farroupilha um banco de sangue. Porque as pessoas têm que sair daqui para ir a Caxias, aí tu perde um dia para fazer uma doação de sangue, coisa de 1 hora, meia hora, tu perde um dia. A necessidade de profissionais para poder se criar um banco de sangue fez todo mundo desistir da ideia. Nós não temos nem profissionais, determinados profissionais que necessitam ter isso, nós não temos em Farroupilha. Não teríamos em Farroupilha. Então, o que acontece? Então, o hospital, nós temos que decidir. Nós queremos um hospital para que atenda isso. E aí nós vamos trabalhar com isso. Se tu pegar o Hospital de São Marcos, que veio aqui, deu palestra para nós aqui dentro do hospital. São João Bosco. O hospital tem a farmácia dele, que comercializa produtos de farmácia com desconto maior do que as redes comerciais normal. Eles têm, isso tudo vai para a receita do hospital. Eles têm o hospital, e agora com o que estava sobrando do hospital, eles compraram um terreno, e estavam fazendo uma casa-lar para idosos. Que aí com os recursos que sobrariam da casa-lar, eles continuariam mantendo a casa-lar e o hospital. Isso é gestão. Isso é saber aplicar. Aqui em Farroupilha fecharam a farmácia, aqui em Farroupilha locam espaço, dão espaços. E a gente não vê, ou não tem uma transparência de como foi feito isso. Então, bem administrado, bem gerido, enxuto o Hospital de São Marcos, não é aquele primor, mas ele é eficiente naquilo que ele se propõe a fazer. E é isso que nós temos que fazer com o Hospital São Carlos. Torná-lo ele eficiente naquilo que faz. Depois que ele estiver sanado e eficiente no que ele faz, bom, agora no que mais nós podemos investir? Mas tu só vai falar em investimento depois que tu tem o restante funcionando. Bom, para fechar o programa, me responde a pergunta. Se tu fosses o prefeito municipal de Farroupilha, já repassou tudo o que estava previsto no orçamento, tu estenderias mais recursos para o hospital nesse momento de dificuldade, sabendo que o hospital necessita para poder virar o ano? Como saúde é vida, e tu não está lidando com recursos assim, eu arriscaria. Mesmo que eu fosse responder algum processo lá na frente.
Porque eu acho que o mais importante que a gente tem é vida. Se eu conseguir salvar uma pessoa, eu posso responder 10 processos por ter salvo essa pessoa. Uma, eu não estou falando de várias, estou falando de uma. Sei lá, eu ia tirar recurso daqui, ia fazer uma realocação, que eles fazem isso muito seguido, ia tentar arrumar algum recurso. Talvez se não conseguisse tudo, ia arrumar uma parte. Troca de rúbrica, que chama, né? Tira de algum lugar e aloca no outro e eu iria tentar solucionar. Até porque quem causou tudo isso foram os gestores públicos, ou os gestores que trouxeram para cá para trabalhar no hospital. Então há corresponsabilidade. Me desculpe, mas é isso. Carlinhos, obrigado pela presença. Até a próxima edição. Eu agradeço e a gente se coloca à disposição sempre. Obrigado. Espero ter contribuído e ter esclarecido alguma coisa para toda a população. Com certeza. Obrigado, Carlos Alberto Paese, contador do nosso município e também presidente do Observatório Social do município de Farroupilha. Foi o nosso convidado aqui no programa Cidade Aberta de hoje, que vai chegando ao seu final. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam também. Finalizamos aqui a segunda edição de hoje. Até o nosso próximo encontro. Fique na programação da nossa TV Cidade Farroupilha. Valeu!